Era uma noite comum nos estúdios do SBT. O cenário era familiar. O icônico banco no centro do palco, cercado por risos, luzes e uma plateia ansiosa por mais um episódio de A Praça é Nossa. Tudo indicava que seria apenas mais uma edição repleta de humor, personagens engraçados e piadas marcantes. Mas ninguém imaginava que, naquela noite, algo inesperado aconteceria. Algo que transformaria aquele programa em um momento histórico e inesquecível. Carlos Alberto de Nóbrega, com sua postura experiente e sorriso acolhedor, estava pronto para mais uma apresentação. Um homem que, por décadas, se tornou sinônimo de alegria nos lares brasileiros, trazendo leveza e descontração através da comédia. Naquela noite, no entanto, ele não sabia que viveria um dos momentos mais intensos de sua carreira. Os holofotes se voltaram para o palco, e a plateia aplaudiu com entusiasmo ao receber um convidado especial. Era um jovem conhecido por sua coragem, por sua firmeza de valores e pela maneira como enfrentava críticas e desafios com a cabeça erguida. Vestindo um terno azul escuro, ele atravessou o palco com passos seguros e um semblante tranquilo. Cada movimento transmitia autoconfiança, mas também carregava uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem. A entrevista começou com leveza, como manda a tradição do programa. Entre perguntas sobre sua trajetória e histórias pessoais, o público se envolvia, reagindo com aplausos e sorrisos. A atmosfera era descontraída, calorosa, quase como uma conversa entre velhos amigos. A presença de personagens humorísticos clássicos, como Paulinho Gogó, trouxe ainda mais risadas à noite. Tudo parecia seguir o roteiro habitual, mas, como em toda boa história, houve uma virada. Enquanto as perguntas iam se aprofundando, o clima foi mudando. O foco deixou de ser apenas a trajetória política do convidado e começou a tocar em algo mais íntimo. Suas motivações, suas dores, suas convicções. E foi nesse ponto que tudo se transformou. A resposta do jovem convidado veio carregada de emoção, sem elevar a voz, mas com uma intensidade que preencheu o estúdio inteiro. Ele compartilhou algo profundo. Falou sobre propósito, fé, resiliência. Sobre permanecer firme mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Sobre enfrentar críticas, zombarias, pressões. E ainda assim continuar, porque sabe que está servindo a algo maior. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Carlos Alberto, acostumado a rir, a improvisar, a manter o tom leve, simplesmente não conseguiu conter a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, e sua expressão mudou. Não era tristeza, era algo maior. Era admiração, era respeito, era o reconhecimento silencioso de uma verdade que tocava a alma. A plateia, percebendo a gravidade do instante, silenciou. Um silêncio profundo, quase sagrado, tomou conta do estúdio. Um silêncio que dizia tudo. Naquela noite, a praça deixou de ser apenas um programa de humor. Tornou-se um palco de verdade, de vulnerabilidade, de conexão humana. O que era para ser apenas uma entrevista divertida virou uma cena marcante. Uma lembrança que ficaria gravada na mente de todos que assistiram, e que agora se espalha como um sopro de inspiração. Porque às vezes, nos lugares mais improváveis, surgem as mensagens mais poderosas. Então, algo mudou no ar. O clima leve e festivo que reinava até ali começou a se transformar. O humor dos personagens, as risadas fáceis, os aplausos espontâneos, tudo deu lugar a um silêncio denso, carregado de expectativa. O olhar de Carlos Alberto, antes divertido, agora refletia seriedade. Ele sabia que estava diante de algo diferente. Um daqueles momentos raros em que a televisão, sem roteiros ou ensaios, revela a vida como ela é. Imprevisível, intensa, real. A mulher que se levantara da plateia ainda permanecia de pé, desafiadora, os olhos fixos em Nicolas. Seu grito ecoava na memória dos presentes como um trovão inesperado, em um dia de céu limpo. Mas era no silêncio que se seguiu que a verdadeira tempestade começava a se formar. O desconforto era palpável. Os olhares, antes voltados para o palco com leveza, agora buscavam entender o que exatamente estava acontecendo. Nicolas manteve-se sereno. Respirou fundo. Seus olhos ainda carregavam aquele brilho firme, como o de alguém que já passou por batalhas muito maiores. Ele não respondeu de imediato. Não revidou. Não caiu na armadilha da provocação. Carlos Alberto, por sua vez, parecia travar uma luta interna.
Seus olhos se estreitaram. Era como se estivesse tentando compreender como um momento de fé e verdade havia se transformado em alvo de ataques. Ele se levantou, e naquele gesto, simples, porém carregado de significado, fez-se silêncio absoluto no estúdio. O riso havia dado lugar ao respeito. O apresentador caminhou devagar pelo palco. O rosto, outrora marcado pelo tempo e pelos anos de comédia, agora revelava outra expressão. A de um homem tocado pela força da sinceridade. Não havia script para aquilo. Não havia personagem. Apenas a verdade nua, crua e presente, diante de todos. A mulher foi retirada discretamente por membros da produção, sem alardes, mas a tensão pairava no ar como uma névoa espessa. A plateia, ainda sem saber como reagir, aguardava. E então, com a postura de quem sabe o peso do que carrega, Nicholas voltou a falar. Dessa vez, sem pressa, sem filtros, apenas com o coração. Ele falou sobre a importância de manter-se firme diante das críticas. Sobre como a fé o ensinou a não reagir com ódio, mas com compaixão. Sobre como é fácil julgar quando se está de fora, mas difícil é permanecer de pé, enfrentando acusações, ataques e incompreensão, e ainda assim continuar acreditando no bem, no amor e na missão de servir. Aquelas palavras atravessaram o estúdio como um vento suave depois da tempestade. Não eram palavras de defesa. Eram palavras de propósito. De quem entende que viver pela fé, em um mundo cada vez mais polarizado, é um ato de coragem. Carlos Alberto, emocionado, voltou ao banco. Sua expressão dizia tudo. Aquela noite, que começara como tantas outras, agora estava gravada para sempre na memória de quem estava lá, e na de quem assistiria depois. Não foi apenas um programa de humor. Foi um lembrete de que, por trás de cada riso, há um ser humano, que até nos palcos mais irreverentes, pode surgir uma verdade capaz de transformar corações. Naquele instante, o estúdio parecia ter se transformado em um santuário silencioso. Carlos Alberto respirou fundo. A respiração pesada, marcada pelo esforço de conter a emoção, denunciava a intensidade do que sentia. Sua expressão, mesmo contida, ainda carregava o peso do que havia acabado de acontecer. A tensão do confronto anterior ainda pairava no ar. Mas agora havia algo diferente. Um sentimento mais profundo, quase sagrado. A plateia, antes inquieta, agora estava completamente silenciosa, atenta. Era como se todos soubessem instintivamente que estavam presenciando algo maior do que um programa de televisão. Ao lado dele, Nicholas Ferreira manteve-se sereno. Sua postura era tranquila, quase imperturbável. Sentado com elegância e convicção, ele transmitia a confiança de quem já havia atravessado inúmeras tempestades. Era como se aquela situação não o abalasse, e talvez realmente não o abalasse. Ele parecia preparado, não por frieza, mas por fé. Como alguém que não se surpreende mais com os ataques, mas que escolhe responder com firmeza e paz. Carlos Alberto ainda estava visivelmente tocado. Seus olhos não escondiam a mistura de indignação e reflexão. Ele se recompôs com esforço, como quem carrega nas costas não só uma vida de histórias e risos, mas agora também o impacto de uma verdade que o atingira fundo. Ao ver a reação tranquila de Nicholas, a plateia respondeu com um forte e espontâneo aplauso. Não era um aplauso comum. Era um gesto coletivo de apoio, respeito e talvez até gratidão, por ver, diante deles, alguém que não se curvava ao confronto, mas que permanecia inabalável, ancorado em suas convicções. Foi então que Carlos Alberto, após uma pausa reflexiva, mergulhou em sua própria história. E quando começou a falar, a emoção tomou conta. Ele relembrou a infância. Um tempo de simplicidade, dificuldades e fé. Falou de seu pai, Manuel de Nóbrega, um homem que construíra uma carreira com base no talento e no humor, mas que jamais deixou de lado a fé que o sustentava. Recordou-se de noites difíceis, da luta para manter a família, do sacrifício. E num momento de rara vulnerabilidade, reconheceu que a fé, embora esquecida em meio à correria da vida, ainda estava ali, escondida em algum canto do seu coração. Ao lembrar do apoio de Silvio Santos em tempos de escassez, Carlos Alberto deixou escapar um pensamento mais profundo. Talvez aquele gesto de ajuda não fosse apenas humano. Talvez fosse divino. Talvez, de alguma forma,
Deus tivesse colocado Sylvie no caminho de sua família, no exato momento em que mais precisavam. Essas palavras, ditas em tom suave, carregavam décadas de lembranças. E foi nesse ponto da narrativa que o homem forte, o ícone da comédia brasileira, vacilou. Seus olhos começaram a marejar. A memória do passado o alcançava como uma onda que vem devagar, mas arrasta tudo. Ele abaixou a cabeça por um momento, talvez tentando esconder as lágrimas, talvez apenas entregando-se a elas. E então, murmurou quase em silêncio, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para os outros. Meu Deus! Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Discreta, mas cheia de significado. Não havia mais personagens, não havia mais roteiro, não havia mais palco. Havia apenas a verdade de dois homens, um mais velho, outro jovem, unidos por algo maior do que opiniões ou posições, pela fé. Naquela noite, o Brasil não viu apenas um programa de humor. Viu um testemunho, um reencontro com a espiritualidade, com a coragem de crer em tempo de ceticismo, com a beleza de falar de Deus sem medo, mesmo diante da crítica. Foi um daqueles raros momentos em que a televisão deixou de ser entretenimento e se transformou em um espelho para a alma. A comoção era palpável. A plateia, que até então acompanhava tudo com atenção e respeito, foi tomada por uma onda de emoção. Pessoas começaram a se levantar, aplaudindo de pé, como se aquele gesto fosse a única forma possível de responder ao que estavam presenciando. Alguns rostos já estavam molhados pelas lágrimas, enquanto outros apenas sorriam em silêncio, tocados por algo que palavras talvez não fossem capazes de explicar. Era mais do que empatia, era conexão. Nicholas permaneceu sereno. Seu olhar, tranquilo e seguro, refletia a paz de quem compreende que a fé, quando expressa com verdade, tem o poder de quebrar barreiras invisíveis. Com um gesto suave, colocou a mão sobre o ombro de Carlos Alberto. Foi um gesto simples, mas repleto de significado, como quem oferece abrigo no meio da tempestade emocional. Com a voz firme e acolhedora, transmitiu uma mensagem que parecia ecoar não apenas no coração do apresentador, mas no de todos ali presentes. Suas palavras não eram ensaiadas, nem ditas com intenção de comover. Eram verdades sentidas, ditas no tempo certo, como sementes lançadas em solo fértil. Ele falou sobre os momentos difíceis da vida, sobre a presença sutil de Deus nas situações mais inesperadas e sobre como Ele, muitas vezes, age através das pessoas que cruzam em nosso caminho. Carlos Alberto ouviu em silêncio. Seus olhos ainda marejados revelavam que, dentro dele, algo havia sido tocado. Ele respirou fundo, como quem tenta conter a emoção que insiste em transbordar, e então sorriu. Mas não era o sorriso costumeiro do humorista. Era um sorriso sincero, quase infantil, de quem reencontra uma parte esquecida de si mesmo. Um sorriso que nascia do reencontro com a fé, com a gratidão, com memórias de tempos difíceis e da percepção de que, mesmo nas sombras, a luz nunca deixou de estar presente. Com a voz embargada, ele sugeriu uma pausa. Precisava se recompor. A câmera se aproximou devagar. O rosto de Carlos Alberto, ainda marcado pela emoção, encheu a tela. Era um momento raro e íntimo transmitido ao vivo. E então, o programa foi para um intervalo. Mas o que havia acontecido ali não era apenas um momento de televisão. Era algo que transcendeu o palco, os holofotes e os limites do estúdio. Era um instante que se gravaria na história de A Praça é Nossa, não como o mais engraçado, mas talvez como o mais verdadeiro. Quando o programa retornou, a atmosfera havia mudado completamente. O ar estava mais leve, mas carregado de um novo tipo de energia. Introspectiva, reflexiva, quase espiritual. Os risos haviam dado lugar ao silêncio respeitoso. A leveza agora coexistia com a profundidade. E no centro disso tudo, estavam dois homens, de gerações e trajetórias diferentes, unidos por algo maior. A fé, a verdade e a coragem de expressá-las publicamente. Carlos Alberto ainda enxugava discretamente os olhos. Mas o que havia em seu semblante agora não era fragilidade. Era força. A força de quem se permitiu sentir, de quem se reconectou com algo essencial, que há muito tempo estava soterrado sob o peso da rotina, da fama, da responsabilidade. Ele voltou a olhar para Nicholas, e com a voz agora firme, porém tocada de emoção sincera, reconheceu.
Aquela noite havia sido diferente. Confessou que já havia entrevistado muitos nomes importantes naquele banco, que já tinha visto de tudo: políticos, artistas, personalidades. Mas algo no que Nicholas havia dito mexera com ele de uma forma única. Não era o conteúdo da fala em si. Era a essência. A coragem de manter a fé acesa num mundo tão cético. A firmeza de defender valores mesmo diante da crítica. A serenidade de quem crê, mesmo quando tudo parece se opor à crença. Carlos então convidou Nicholas a olhar para a plateia. E ao girar o rosto, Nicholas viu o reflexo daquilo que suas palavras haviam causado. Lágrimas ainda escorrendo, mãos entrelaçadas, olhares suaves, abraços silenciosos. Era como se uma corrente de emoção tivesse sido formada ali. Invisível, mas poderosa. E por um instante, todos, plateia, apresentadores, técnicos, espectadores, estavam unidos não por uma piada, mas por algo muito mais raro na televisão: a verdade. E então, como num daqueles raros momentos em que a vida resolve se revelar por completo diante das câmeras, Carlos Alberto respirou fundo, ergueu os olhos e olhou diretamente para o público de casa. Sua voz, firme porém carregada de emoção, rompeu o silêncio que reinava no estúdio. Ele sabia que o que estava acontecendo ali ia além das paredes do SBT, além das luzes e das risadas habituais. Aquilo tocava não apenas a plateia presente, mas milhares, talvez milhões, de pessoas em suas casas, assistindo em silêncio, talvez enfrentando suas próprias batalhas, talvez precisando exatamente daquela mensagem. Enquanto isso, Nicholas permanecia sereno. O sorriso no rosto não era de quem venceu um debate, mas de quem entende a profundidade de uma semente lançada ao coração. Suas palavras vieram como um sussurro de esperança. Muitas pessoas podem ter se afastado da fé, mas a fé nunca se afastou delas. Deus, como um pai paciente, está sempre esperando o retorno do filho. E às vezes, são justamente momentos como aquele, simples, inesperados, televisivos, que reacendem a centelha da presença divina. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes. Era como se estivesse digerindo cada palavra, sentindo cada frase como um lembrete sutil de algo que sua alma já conhecia, mas havia deixado adormecer. Então, num gesto completamente inesperado, voltou-se para a plateia. O que veio a seguir não estava em nenhum roteiro. Com a voz firme e um olhar profundo, ele fez uma pergunta direta: quantas pessoas aqui já sentiram que precisavam de um sinal? Algo que dissesse, com clareza, que Deus ainda está presente em suas vidas. A resposta foi imediata. Um som de murmúrios emocionados se espalhou pelo estúdio. Cabeças se balançavam afirmativamente. Mãos se erguiam, olhos se enchiam de lágrimas. Era impossível ignorar a energia que se formava naquele lugar. Era como se todos estivessem esperando por aquilo sem saber. Carlos então se virou para Nicholas, e com um brilho nos olhos e uma emoção que não tentava mais esconder, fez um pedido: que ele conduzisse uma oração ali, diante de todos, diante do país. A plateia respondeu com um sim, em uníssono, seguido de aplausos. E o estúdio inteiro silenciou novamente, mas agora, com reverência. Nicholas assentiu com um gesto discreto, olhou para todos ao redor, para as câmeras, e então fechou os olhos. O que se seguiu foi mais do que uma oração. Foi um momento de conexão entre corações. Palavra por palavra, ele agradeceu pela vida, pelas pessoas ali presentes, pelos que assistiam de longe. Pediu por aqueles que estavam perdidos, por quem precisava de um recomeço, por quem carregava fardos invisíveis demais para serem notados. Pediu que aquela noite fosse um divisor de águas, não apenas um episódio marcante, mas um renascimento silencioso para muitos. E quando finalizou, com um em nome de Jesus, amém, o que se ouviu foi um eco coletivo, firme e tocante, amém. O estúdio explodiu em aplausos, mas eram aplausos diferentes. Não celebravam uma performance, celebravam um reencontro, com a fé, com a esperança, com o que realmente importa. Carlos Alberto, mais uma vez com os olhos marejados, apenas sorriu. Seu sorriso era de gratidão, de alívio, de reconhecimento. Olhou para Nicholas com a expressão de quem acabará de receber um presente inesperado, algo que ele nem sabia que precisava, mas que agora não conseguiria mais ignorar. E então, emocionado, disse com sinceridade: hoje foi uma noite especial.
Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por essa conversa, por essas palavras. Eu precisava ouvir isso. Naquele momento, o estúdio não era mais apenas um palco de gravação. Era um santuário, um espaço sagrado onde a fé, a emoção e a verdade se encontraram diante das câmeras, sem ensaios, sem máscaras, sem filtros. Nicholas, com um semblante tranquilo e a voz firme, respondia não apenas ao convite de Carlos Alberto, mas a um chamado maior. Ele falava com uma convicção que não se aprendia nos palanques, nem nos livros. Era algo que nascia da alma, moldado pelas experiências, pela dor, pela fé vivida em silêncio nos bastidores da vida. Carlos Alberto o ouvia com atenção quase infantil, como quem ouve uma história que já conhecia, mas que havia esquecido ao longo do caminho. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, agora revelava um novo tipo de expressão. Não mais a do apresentador experiente, mas a do homem comum, tocado por algo maior do que ele. E então, com a voz embargada e os olhos ainda marejados, Carlos revelou uma lembrança antiga. Revisitou os tempos difíceis, quando ele e o pai enfrentaram a escassez, os dias incertos, a luta pela sobrevivência. E entre essas memórias, um nome emergiu com força: Silvio Santos. Não como um empresário, mas como um instrumento, um canal através do qual a providência divina se manifestou em sua vida. Nicholas ouviu com atenção, com serenidade, completou o pensamento, que talvez Silvio tenha sido exatamente isso, uma ferramenta usada por Deus para cumprir um propósito maior. E que, da mesma forma, aquela noite, aquele encontro, aquela conversa, também estava sendo usada por Deus para tocar vidas. A plateia, antes animada e risonha, agora permanecia em completo silêncio. Mas não era um silêncio qualquer. Era um silêncio reverente, profundo, quase sagrado, como se cada pessoa ali estivesse em comunhão com algo invisível, mas intensamente presente. Cada palavra de Nicholas parecia ecoar diretamente no coração de quem ouvia. Carlos Alberto passou a mão pelo rosto, tentando esconder uma lágrima teimosa. Mas a emoção já não podia mais ser contida. Ele olhou para Nicholas com um sorriso misturado de gratidão e surpresa. E então, num gesto espontâneo, fez um pedido comovente: que ele falasse mais sobre Deus. Para todos ali, para o Brasil inteiro. Porque ele, Carlos, queria ouvir. Precisava ouvir. Nicholas assentiu com um leve sorriso. E então, com a mesma calma de sempre, começou a falar. Falou sobre Deus como um pai amoroso, justo e misericordioso. Como aquele que nunca abandona seus filhos, mesmo nos dias mais escuros, mesmo quando tudo parece sem saída. Suas palavras se dirigiam diretamente ao coração. Ele falava com verdade, com empatia, com alma. Falou com carinho para quem estava em casa enfrentando lutas silenciosas, para quem vivia angústias financeiras, para quem sofria com doenças, para quem havia perdido alguém que amava. E sua mensagem foi clara: Deus não esqueceu de você. A emoção tomou conta do estúdio. Algumas pessoas na plateia não conseguiram mais conter as lágrimas. Outras seguravam as mãos dos que estavam ao lado, como se aquele instante fosse uma âncora em meio ao caos da vida. O que se via ali era algo raro, autêntico, um encontro com o divino, no coração de um programa criado para o riso, agora palco de um profundo despertar espiritual. Carlos Alberto continuava ouvindo, absorvendo cada frase como respostas silenciosas para perguntas antigas. E Nicholas prosseguiu, dizendo que a maior prova do amor de Deus foi ter nos dado Jesus Cristo. Que por mais que a dor exista, por mais que os caminhos pareçam difíceis, nunca estamos sozinhos. Existe um plano, existe um propósito. E acima de tudo, existe esperança. Carlos Alberto ouviu as palavras de Nicholas em silêncio, com os olhos brilhando como quem acabava de reencontrar algo precioso, há muito perdido no tempo. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando conter a enxurrada de emoções que dominava, e então assentiu com um leve movimento de cabeça. O clima no estúdio já não era mais apenas emocionante, era transcendental. Rapaz, eu não esperava que essa noite fosse me tocar tanto, murmurou Carlos, a voz embargada pela sinceridade do momento. Nicholas sorriu com calma, o tipo de sorriso de quem sabe que não está ali por acaso. Havia uma convicção tranquila em seu olhar, como se tudo aquilo já estivesse escrito nas entrelinhas de um propósito maior. E então disse:
Isso é Deus, Carlos. Ele sempre encontra um jeito de nos lembrar que está presente. As palavras, simples e profundas, ressoaram como um eco no coração de todos que estavam ali. A plateia, que já havia aplaudido tantas vezes naquela noite, não conseguiu conter a emoção. Levantou-se mais uma vez, aplaudindo de pé, em um gesto de respeito, admiração e, principalmente, gratidão. Não apenas pelo que estava sendo dito, mas por tudo o que havia sido despertado dentro de cada um. O estúdio, antes um ambiente de comédia, agora estava tomado por um espírito de reflexão, gratidão, transformação. Carlos Alberto, com os olhos novamente marejados, enxugou discretamente as lágrimas que insistiam em cair. Então, voltando-se para as câmeras, falou com uma autenticidade rara na televisão. Eu não sei vocês, mas essa noite, eu vou dormir diferente. Hoje, eu me lembrei do que é realmente importante. As palmas voltaram a soar, mas agora mais suaves, mais respeitosas. Era como um agradecimento coletivo por um momento que ninguém esperava viver naquele espaço. Ele então se virou para Nicolas e o encarou com uma expressão carregada de respeito e admiração. Suas palavras vinham do coração. Sabe, Nicolas, eu já passei por tantas coisas na minha vida, mas poucas vezes vi um jovem com tanta convicção e coragem para falar da própria fé. Isso me toca profundamente. Nicolas apenas sorriu com humildade e se ajeitou no banco da praça. Aquele mesmo banco que por tantos anos foi cenário de piadas e histórias engraçadas, agora se tornava altar de uma verdade que tocava a alma. Com serenidade, respondeu: Carlos, eu acredito que Deus nos coloca em situações como essa para testarmos a nossa fé e mostrarmos a verdade ao mundo. Hoje, muitos tentam silenciar quem fala sobre Deus. Mas eu me recuso a me calar. Prefiro desagradar os homens do que desagradar a Deus. A plateia explodiu mais uma vez em aplausos, desta vez ainda mais intensos. Era nítido que aquela entrevista tinha ultrapassado todos os limites de uma simples participação especial. O que estava acontecendo ali era uma conexão viva entre apresentador, convidado e público. Era fé em estado bruto, exposta na frente de milhões. E então, como que para lembrar que estávamos ainda na praça, e que o humor é parte da alma brasileira, surgiu ele, João Plenário. Com seu jeito teatral, oportunista e sempre hilário, levantou-se do canto, como se estivesse em pleno palanque político, começou seu discurso cheio de contradições intencionais. Senhoras e senhores, eu, João Plenário, digo e repito, não sou contra Deus, mas também não sou contra quem é contra Deus. Afinal, na política, o importante é estar bem com todos. A plateia caiu na risada. Era o equilíbrio perfeito entre a emoção e o riso, entre o sagrado e o cômico. Um retrato fiel da complexidade do brasileiro. Mas Nicolas, com sua calma característica, soube aproveitar até esse momento para trazer uma lição. Ele olhou para João Plenário, ainda divertido, e respondeu com firmeza, mas com leveza. João, essa é a grande questão. Hoje em dia, muita gente prefere ficar em cima do muro, com medo de desagradar alguém. Mas quando se trata da verdade, não podemos ter medo de nos posicionar. E a verdade é que a fé transforma vidas. Eu sou prova disso. A resposta, ainda que envolta num tom amigável, caiu como uma mensagem forte. Uma convocação, um chamado à coragem. Mais uma vez, a plateia respondeu com aplausos. Mas agora, havia também reflexão nos olhares. O humor havia voltado. Sim, mas agora, carregando um novo significado. Porque quando o riso encontra a verdade, o impacto é ainda mais profundo. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. O que começou como uma entrevista leve e divertida, com a presença de um jovem deputado em um dos programas mais icônicos do humor brasileiro, foi se transformando lentamente, até tornar-se um marco inesquecível. A praça se encheu de algo mais forte que o riso: fé, emoção e verdade. Carlos Alberto, agora mais calmo, esboçou um sorriso sincero e deixou escapar uma lembrança preciosa. Falou de seu pai, Manuel de Nóbrega, homem de fé inabalável mesmo nos tempos mais duros. Recordou os dias em que nada tinham além da esperança, e reconheceu que foi Silvio Santos, como um verdadeiro anjo em forma de gente, quem estendeu a mão à sua família. E agora, ao ouvir Nicolas falar com tanta convicção, ele percebia que a fé ainda era, talvez mais do que nunca, algo poderoso.
A plateia respondeu com palmas emocionadas. Aquela gravação deixava claro: não era mais um programa comum. Era uma noite que ninguém esqueceria. Paulinho Gogó, sempre pronto para trazer um sorriso em meio à emoção, fez uma de suas típicas brincadeiras, arrancando gargalhadas do público. O riso voltou a circular pelo estúdio, mas agora vinha misturado com lágrimas. Era o humor como cura, como colo. E até Nicolas, entre risos, logo retomou o tom sério, reafirmando que a fé, sim, move montanhas, e que, mesmo diante das quedas, é Deus quem o sustenta e o ergue, todos os dias. Carlos Alberto então agradeceu. À plateia, ao público de casa, aos colegas de elenco, com um olhar cheio de respeito, a Nicolas. Disse que aquela noite foi diferente. Uma noite que reacendeu algo dentro dele. Uma noite necessária. Nicolas, humilde, apenas respondeu que estava fazendo o que acreditava ser certo. E naquele instante, o programa parecia estar se encaminhando para o fim. Mas algo ainda pairava no ar. Um sentimento de que algo mais precisava ser dito. Algo mais precisava ser feito. Foi quando Nicolas, olhando com serenidade para o apresentador, pediu a palavra. Carlos, ainda absorvendo tudo o que havia acontecido, assentiu, entregando a ele o espaço e também a confiança. Nicolas então olhou para o público, para os humoristas ao redor, e com firmeza e doçura, anunciou: gostaria de encerrar aquela noite com uma oração. O silêncio foi imediato. A plateia, que já havia se emocionado inúmeras vezes naquela noite, agora se entregava completamente ao momento. Os olhos se voltaram a ele. E então, um gesto inesperado e poderoso, Carlos Alberto se levantou. Os humoristas o seguiram. Um por um, todos se puseram de pé. O estúdio inteiro agora estava unido, não por uma piada, mas por algo muito mais profundo. Nicolas fechou os olhos, ergueu as mãos e começou a orar. Suas palavras ecoaram pelo estúdio em um silêncio absoluto, quase reverente. Ele agradeceu pelo momento, pelas vidas ali presentes, pelos que estavam assistindo de casa. Pediu que Deus tocasse os corações aflitos, que desse forças aos que lutam em silêncio, que renovasse a esperança dos que se sentem esquecidos. Carlos Alberto, com os olhos fechados, segurava as mãos dos colegas ao seu lado. Lágrimas discretas escorriam em rostos que estavam acostumados a provocar risos, mas que naquela noite se permitiram sentir. A oração prosseguiu. Nicolas pediu por sabedoria, por coragem, por amor. Que aquela noite não fosse apenas um programa de TV, mas um divisor de águas na vida de muitos. E quando terminou, um coral uníssono respondeu: Amém. Carlos Alberto abriu os olhos, agora marejados mais uma vez. Pegou o microfone com as mãos trêmulas e, com a voz embargada, murmurou: Amém, Nicolas. Amém. A plateia explodiu em aplausos. Mas não eram apenas aplausos de alegria ou de entusiasmo. Eram aplausos de gratidão, de reverência, de quem reconhece que esteve presente em algo histórico. A energia no estúdio havia mudado. Era densa, doce, profunda. Era impossível ignorar. Carlos Alberto, tentando conter as lágrimas, olhou para as câmeras uma última vez naquela noite e disse: Hoje foi um dia especial. Acho que provamos que o humor e a fé podem, e devem, andar juntos. Muito obrigado, Nicolas Ferreira, por essa conversa, por esse momento tão marcante. Nicolas sorriu, apertou a mão do apresentador e respondeu: Obrigado a você, Carlos. Deus te abençoe. O público continuava aplaudindo, mesmo após o encerramento oficial. Muitas pessoas foram até Nicolas, o abraçaram, agradeceram por suas palavras. O que era para ser apenas mais uma edição de A Praça é Nossa havia se transformado em uma noite de reconexão, de cura, de fé viva e declarada. E quando as luzes começaram a se apagar, Carlos Alberto sabia, no fundo do coração, que algo dentro dele havia mudado para sempre.